Olá, meu nome é Renata Nakano, eu sou pesquisadora na área de literatura infantil, com mestrado sobre o livro ilustrado e também idealizadora e diretora-geral do Clube de Leitura Quindim. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre um projeto que a gente desenvolveu lá no Clube Quindim, que envolveu estudos de gêneros literários como chaves de leitura da literatura de berço, sobre como esses gêneros eles foram essenciais na construção de uma ferramenta de busca de livros que criamos e que está disponível gratuitamente para todos em nosso site. Para quem não conhece, o Clube de Leitura Quindim é um clube de assinatura que reuniu uma curadoria plural de especialistas em literatura infantil para selecionar e fazer com que uma literatura transformadora chegasse mensalmente a crianças de todo o Brasil. Já são mais de 20 mil crianças envolvidas em todos os estados brasileiros, chegando a 1.500 cidades, entregando mais de 300 mil exemplares de livros transformadores que desenvolvem não apenas o autoconhecimento, o pensamento crítico e autônomo, mas também aquilo que nos faz mais humanos, o afeto e a empatia. Ao longo desses mais de 6 anos de existência do Clube Quindim, mês a mês, nós fomos enviando aos nossos assinantes um acervo muito plural, repleto de bibliodiversidade, e que reflete esse olhar da própria curadoria, que é uma curadoria formada por pessoas mergulhadas nesse universo da literatura infantil, como a Ana Maria Machado, o Odilon Moraes, o Daniel Munduruku, a Flávia Bonfim, o Péter Osagay, enfim, pessoas de diferentes regiões do país, diferentes etnias, diferentes profissões, enfim, diferentes lugares de fala. Essa pluralidade da nossa curadoria refletiu na bibliodiversidade que compõe os acervos que os nossos assinantes recebem mês a mês. E a gente nunca repete um livro. Uma vez selecionado, esse livro não será enviado nunca mais. Com isso, a gente reuniu ao longo desses 6 anos um acervo de mais de 600 títulos, sendo que 245 deles, atualmente, podem ser enquadrados no que a gente chama de literatura de berço. Muitos desses, por sinal, considerados inclusive livros sem idade. Eis que a gente se viu, depois de todo esse tempo, com um acervo maravilhoso, muito diverso, mapeado e guardado aqui na nossa biblioteca e também no nosso banco de dados. Porém, se um dos propósitos do clube é a divulgação dessa literatura transformadora, a gente começou a pensar o que poderia fazer para que esse acervo tão rico, que é alimentado mês a mês com os novos livros que vão entrando na seleção, ficasse disponível a todos e fosse assim também divulgado. A ideia foi trabalhar com o buscador de livros, que é uma ferramenta que permitiria ao público geral encontrar esses livros tão diversos dentro desse acervo. Para criar esse buscador de livros, a gente precisou pensar durante um bom tempo, estudar, analisar, refletir sobre quais seriam as classificações que a gente faria. E quando a gente mergulhou nessas classificações, a gente reuniu uma equipe de especialistas que passou 2 anos estudando e classificando cada livro infantil enviado pelo clube. Seus autores, suas editoras, critérios como assuntos, competências da BNCC e também os gêneros literários. E os gêneros, que é a parte que nos interessa aqui nessa conversa, eles particularmente renderam muitas e muitas discussões para a gente compreender como é que faríamos essa classificação. Os pesquisadores, o Péter Osagay, né, que é doutor em literatura pela USP, e a Aline Frederico, que é doutora em educação pela Universidade de Cambridge, eles foram fundamentais no mapeamento dos gêneros literários que figuram a literatura infantil em geral, e também o nosso acervo, que é tão diverso. A gente sabe que a crítica da literatura infantil ainda se encontra num processo emancipatório e muitas vezes ela se apropria das nomenclaturas da chamada literatura adulta. Só que as características dessa literatura adulta, elas se diferem muito de uma literatura ilustrada, que é atravessada por muitas áreas do conhecimento, como as artes visuais, como a educação. Então foram meses de discussões muito ricas, de estudo de todo um acervo crítico, em que envolveu todos esses participantes sobre as particularidades dessa literatura infantil. Os gêneros literários, eles correspondem a formas relativamente estáveis no que diz respeito a conteúdo, estrutura comunicativa, configuração de linguagem e audiência.
No caso da literatura infantil, vale pensar também na riqueza da linguagem verbal e visual, a par da sua função de apresentar e organizar o mundo. Divertir, fazer pensar, provocar os primeiros sentimentos de identidade e também de alteridade. No recorte da literatura de berço, o nosso conselho curador selecionou livros ilustrados que podem ser classificados tanto em um só gênero literário, ou, o que é mais comum, serem considerados obras híbridas em suas estruturas, conteúdos e mesmo audiências. Aqui eu selecionei alguns gêneros bastante presentes na literatura de berço. Primeiro grupo, parlendas, xistes e outros brinquedos falados, que são aquelas obras que exploram o jogo poético verbal, a sonoridade, o trocadilho, o duplo sentido, o trava-língua, aforismos, expressões idiomáticas e toda essa inventividade literária que está presente na primeira infância e é tão natural. Então, por exemplo, a gente vem aqui em gêneros, né, escolher, vamos ver aqui as parlendas que a gente já enviou pelo clube, dentro dessa faixa etária aqui de 0 a 2, que é a chamada literatura de berço. E aqui a gente encontra uma série de exemplos desses livros já enviados pelo clube, já selecionados pela nossa curadoria. Ao todo, 53 livros. Se a gente for pensar também xistes, né? Vamos pesquisar aqui. Xistes, jogos de palavra. Então a gente tem, no caso, 3 livros que são tanto parlendas quanto xistes. Né? Tem a galinha do vizinho bota o xadrezinho, a família mobília e o livro estreito. E assim a gente vai conseguindo filtrar dentro de cada classificação, que pode ser cruzada também. Segundo grupo de gêneros são as fábulas, as histórias de animais, anedotas, contos e recontos, que são literaturas de tradição e também contemporâneas. Esses gêneros estão muito presentes na literatura de berço. Então vamos lá também dar uma olhada no que a gente já enviou de fábula pelo Clube Quindim. Já está lá selecionado de 0 a 2, né? Aqui, fábulas e histórias de animais. A gente inclusive aglutinou esses 2 elementos, né? Porque eles estão próximos de certa maneira. Então a gente tem aqui, só para literatura de berço, 64 livros. Todos classificados, mapeados, resenhados. O terceiro grupo que a gente identificou são os livros de imagem, os livros brincantes, o livro objeto e, inclusive, o livro caça-objeto. Esse é muito interessante, porque o livro caça-objeto sequer tinha um nome em português. A gente encontrou essa nomenclatura, foi em alguma obra da crítica literária em inglês. Eu acho que foi alguma obra inglesa, e em que ele falava muito sobre o Wimble Book, e a gente ficou sem saber como traduzir. E é um pouco como aquele livro Onde Está o Wally, que a gente tem que procurar algum elemento. Quando a gente fala Onde Está o Wally, todo mundo entende e reconhece. Mas existem muitas obras desse perfil publicadas aqui no Brasil, como a gente pode ver só pelas que a gente já mandou pelo clube. Então aqui, livros de caça-objeto, que a gente entende que possam ser classificados como literatura de berço, só no Clube Quindim a gente já enviou 10, só para literatura de berços. Livro-imagem, então, tem muita coisa. Tem 26 obras que a gente já enviou e que podem ser lidos tranquilamente por bebês. Quarto grupo de gêneros. As narrativas circulares, narrativas cumulativas, muitas lenga-lengas, que são, inclusive, muito comuns na literatura de berço, por conta da repetição de estruturas que auxiliam na fixação de vocabulário em uma audiência que ainda está se familiarizando com as primeiras palavras. Então vamos lá buscar entre as narrativas acumulativas, por exemplo, para 0 a 2 anos, como eu falei, é muito comum, a gente já enviou 40 títulos. Então já tem 40 obras selecionadas por essa curadoria extremamente plural, o que traz uma diversidade dentro da própria categoria de gênero. Então, por exemplo, entre narrativa acumulativa, a gente vai ter livros
de vários países, com várias estéticas visuais, com várias características distintas de diferentes momentos da literatura, né? Livros clássicos, livros contemporâneos. Só dentro de uma única categoria de gênero, passando aqui rapidamente na seleção que aparece dentro do clube, a gente já enxerga essa bibliodiversidade. O quinto grupo de gêneros que a gente aglutinou são os livros informativos, os abecedários, os numerários, em suas múltiplas possibilidades. E eu digo isso porque aqui no clube a gente sempre envia obras literárias. E não é porque é um livro informativo que ele também não pode ser literário, tem várias obras híbridas, né? Abecedários e numerários é um grande exemplo, existem muitos interessantíssimos. Então aqui vocês veem que a gente tem 7 numerários que a gente classifica como 0 a 2 anos, né, de autores de diferentes países, a grande maioria brasileiros, cada um com a sua estrutura, com a sua linguagem e tudo mais. E o sexto grupo é o livro para as múltiplas audiências, que a gente chamou lá de livro sem idade. A gente acabou considerando esse um gênero, né? Porque era uma maneira da gente classificar esses livros que dialogam com todas as faixas etárias. Para acessar o buscador, é só você entrar no site do Clube Quindim, que é www.quindim.com.br, e clicar nessa abinha aqui que é a aba Seleções. Você vai entrar nessa página inicial aqui e já pode começar a procurar o seu livro. Então, por exemplo, se você quer um livro para bebês que seja também um numerário, você clica aqui e vai cruzando essas informações, como eu mostrei ali nas classificações de gênero. E o filtro já mostra automaticamente os livros com essas classificações e, enfim, cruzando com os mais variados critérios que você deseje. Como vocês podem perceber, a ferramenta é muito ágil e ela trabalha também com associação de assuntos dentro do conceito de busca elástica, que foi implantado pelo Daniel Sklearuk, que é o nosso diretor de tecnologia e responsável pelo desenvolvimento dessa ferramenta que é única no mundo. Pelo menos, a gente chegou a pesquisar bastante e não encontrou em nenhum lugar algo equivalente. Vendo na prática, é incrível a gente perceber a elasticidade, a amplitude e o afunilamento das informações que ela traz. Esse é um projeto e uma ferramenta que estão em constante transformação e também em constante aperfeiçoamento, assim como as classificações que a gente tem realizado nos livros mês a mês. E a gente espera que contribua para todos que estão interessados na literatura infantil, na disseminação das obras de qualidade literária que foram enviadas pelo clube e nesse processo importante de formação tanto dos leitores quanto dos mediadores de leitura. Se houver dúvidas ou sugestões, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer ter a sua contribuição. Obrigada!